Sábado, 15 de agosto de 26, 21h40. Continuo com as minhas gripes e tal, trabalhando de moto aí, chuva, frio, canivete, aqui cai canivete. Aqui é Itajaí, Santa Catarina. Mas hoje, só para ter uma ideia, eu estou em Itajaí, mas já pela manhã eu estava em Balneário Camboriú, depois eu estava em Camboriú, depois eu estava em Brusque. Então, né, tem tanto esse dinamismo que eu, de meia em meia hora, eu posso estar em outra cidade. Mas depois que eu fiz esses rolês aí, eu voltei a Itajaí. Eu já tenho uns 4, 5 dias, talvez, ou até mais, que eu postei o último vídeo. Nem lembro o que foi o assunto, não lembro. Não olhei os vídeos aí e tal, nem lembro o que eu falei no último vídeo. Mas assim, ó, em tempos de inteligências artificiais, a tecnologia tomando conta, o nosso pensamento humano cada vez valendo menos, né? O que o ser humano pensa já não vale mais nada, né? Até porque para se desenvolver qualquer coisa, não se precisa mais de mim, de ti, dos teus amigos, dos teus conhecidos, da tua família e até dos teus professores. Não precisa. Ninguém precisa de mais nada disso. A tecnologia já conseguiu penetrar de uma maneira nas nossas vidas que tanto faz o que eu, que tu, que qualquer pessoa pensa. Eu estava sem assunto para o vídeo. Talvez eu faça uma mistura de assuntos aqui. Só para postar um vídeo, realmente, eu quero postar um vídeo. Nessa questão do o que vale um pensamento humano hoje, e outra, com tanta gente falando, tu abre uma internet em qualquer aplicativo, em qualquer lugar da internet, vai ter gente falando dos assuntos mais diversos, e gente falando. Então, seria dentro disso que eu falo o que interessa, o que aquele cara pensou, o que aquela mulher pensou, o que o outro disse, o que ela disse, tanto faz, né? É um soltar de palavras intermináveis vindo de tudo que é lado, né? E eu pensei assim, tu, eu, nós, pensar dentro do que nós já pensamos para nós próprios, não para colocar aqui numa internet, para falar para o mundo, não. Para nós próprios, o que nós pensamos dentro daquilo que a gente acredita, qual a relevância? Vamos ver se eu consigo, eu ia dizer se consegue, mas vamos ver se eu consigo deixar esse pensamento claro.
Eu quero falar no sentido assim, ó. Se eu acredito na não violência, se eu acredito em relacionamentos felizes, aí esses relacionamentos eu vou falar entre pessoas que se interessam por outras pessoas. Não interessa o sexo, pessoas que se interessam por outras pessoas e ali existe um relacionamento que se eu acredito em relacionamentos felizes. Mentira. Mentira porque eu não acredito. Eu não acredito, mas estou só fazendo uma suposição. Vamos ver se eu consigo trazer vocês para o meu pensamento. Se eu discursar, pensar, falar, profetizar em cima disso, o que isso acrescenta se isso é o meu pensamento? Faz parte do que eu penso, do que eu acredito, em cima dos valores, onde eu fui criado, desenvolvi meu pensamento, interagi com o mundo e com as pessoas e tal. Que valor tem isso para eu próprio? Eu já não me conheço? Eu já não sei que eu penso isso? Eu já não sei que eu acredito nisso? Isso não sou eu, não é o meu pensamento? É. Então o que isso acrescenta para eu próprio? Da mesma forma que tu. Qualquer coisa que tu pense, que tu desenvolva, que tu tente trazer para a tua própria vida, vai ter alguma surpresa para ti se aquilo ali já faz parte da tua vida. Aquilo ali é tu, é o teu jeito, é a tua maneira de pensar, é o teu eu. Não muda nada. Eu quero costurar isso com as inteligências artificiais, com internets, com postagens. Eu quero misturar com isso. Tudo que tu vê, que tu escuta, que as pessoas compartilham, é dentro das suas próprias ideias, dos seus próprios pensamentos, daquilo que elas são e daquilo que elas acreditam. Pronto. Pode ter uma relevância para elas, como para mim pode não ter relevância nenhuma, como o que eu estou falando aqui para ti também pode não ter relevância nenhuma. Agora que eu costurei esse início, vamos ver se eu consigo trazer para onde eu queria. Eu comecei a me relacionar com pessoas desconhecidas e nessa história entraram casais. E quando eu digo me relacionar, é me relacionar no sentido carnal. Rola encontros, rola sexo, rola... Só não rola paixão, não rola coração. Da minha parte, pelo menos, nunca rolou nada de sentimento, de... Tipo assim, rola o que rola, terminou aquilo, tchau. As pessoas vão pro lado delas, eu vou pro meu lado e esqueço. E por que eu fiz toda essa costura no início da conversa? Porque eu me peguei mudando o meu pensamento com 50 e tal anos de vida. Hoje eu estou com 62.
essa minha história, esse meu envolvimento com outras pessoas começou com 57, 58 anos de idade. Ou seja, um cara velho. E eu já me considero um cara velho que era para estar com todos os seus pensamentos gravados, cunhados no meu ser, no meu pensamento. E quando eu consigo mudar as minhas atitudes, aos 57 anos, 58 anos de idade, eu digo assim, ó, eu poderia ficar só naquilo que eu sou, só naquilo que eu penso, e antes desse período, eu nunca pensei que eu iria me relacionar com um casal. Há três pessoas no sexo, na transa, no envolvimento. Nunca pensei. E daí, em determinado momento, do nada, eu digo, cara, vou botar um anúncio. Tá cheio desses sites aí de relacionamentos e tal. Sites até que puxam mais para sacanagem, para putaria, para o programa, para o envolvimento mesmo, até com outras intenções. Não uma coisa assim de uma pessoa que diz, eu vou transar com outras pessoas, como eu fiz. Então, nesse tempo de internets, de inteligências artificiais, parece que tudo já está dentro de um certo programa. Quando eu digo de um certo programa, eu quero dizer que são coisas programáveis. Vamos ver se eu me fiz entender. Por exemplo, uma inteligência artificial pode parecer algo fantástico, um pensamento evoluído e tal. Mas ela vai te responder só dentro de um programa. Ela nunca, se eu entrasse numa inteligência artificial e dissesse assim, olha, me dá uma sugestão para eu mudar de vida, para eu, sei lá, espiroquear a cabeça, para eu mudar os meus pensamentos, para talvez até mudar os meus valores ou os meus pensamentos. Tu acha que uma inteligência artificial ia me dizer, olha, bota um anúncio num site, diz que tu quer transar com outras pessoas e tal, e casais, tu quer transar com casais e tal? Não! Uma inteligência artificial não vai te sugerir isso. Não vai, porque até se tu já conversou com ela, não sei se tu já reparou, as inteligências artificiais estão ficando com memória. Então, se tu já entrou ali, tu já conversou e tu já trocou uma ideia, ela já passa a começar a te conhecer. Ela já começa a ter uma ideia de quem tu é, como tu pensa e tal, e tal, e tal. Ou seja, a inteligência artificial não ia me dizer, bota um anúncio lá, de repente aparece gente, tu vai transar e pelo menos se tu tá aí desiludido da vida, tu tá sem rumo, sem um pensamento diferente, vai lá transar com gente diferente de uma coisa que nunca passou na tua cabeça. E quando eu digo para ti, para vocês, nunca passou pela minha cabeça, porque realmente nunca passou pela minha cabeça antes. E jamais passou pela minha cabeça que eu faria uma coisa dessas e que eu estaria aqui na internet comentando com vocês, publicamente, para o mundo todo. Acontece isso e tal, e daí de repente eu vou lá, eu transo com um casal. Tem muita história aqui no canal mesmo, que eu já contei. Revira os vídeos aí, eu não vou botar card nenhum, vai lá, revira vídeo, aí tu vai encontrar um monte de história.
E quando eu digo aqui agora, eu nunca pensei nisso, isso talvez fosse até contra os meus valores, ou sei lá, ou jamais eu vou fazer uma coisa dessas. Quando eu digo isso, isso é tão verdadeiro, porque o cara de um casal que eu saio e rola tudo, eu transo com a mulher dele e ele quer cada vez mais que eu pegue a mulher dele assim, de um jeito, do outro, o que eu gosto mais e o que ela está pedindo e tal. Eu me envolvo só com ela, ele está ali, às vezes ele participa, tá na transe e tal, mas ele com ela e eu com ela. Eu com ele, eu nem não quero saber nada dele. E ele curte que eu esteja com ela. E ele, nas primeiras vezes, eu já contei aqui no canal, quando tu entra numa história dessas, tu chega a ficar até meio perdido. Tu não sabe o que tu pode, o que tu não pode, se tu vai passar de um certo limite fazendo isso ou fazendo aquilo, então tu entra meio com freio de mão puxado. E nisso ele foi acontecendo, as coisas foram acontecendo até naturalmente. E depois já de várias vezes que a gente saiu, mas isso já ainda lá no início, ele já tinha me perguntado, e tu botaria a tua namorada, a tua esposa, a tua companheira num relacionamento para transar com outro homem? E eu respondi, para ver como tudo isso que eu estou falando para vocês é verdade, eu falei na maior sinceridade e foi o que me veio na mente na hora. Eu disse, cara, eu nunca pensei nisso, cara. Eu nunca pensei nisso. Nem que eu estaria com vocês ou com outros casais e tal, nunca pensei nisso. E tanto é que, como eu já não pensava, se fosse para ser a minha namorada, a minha companheira, a minha esposa, muito menos ainda. Eu nunca pensei. E ele disse, mas tu já pensou? Eu disse, olha, o que acontece? Eu, há muitos anos, eu não tenho relacionamento fixo com mulher nenhuma. Nunca mais quis me envolver. Tive alguns relacionamentos, mas não relacionamento fixo, amoroso e tal, não. Sexo. E eu disse assim, cara, eu nunca pensei, cara. Então, como eu já não pensava em dividir quem estava comigo, hoje também, nos últimos anos, muito menos, porque eu não tenho intenção de ficar com ninguém, eu nem penso em ficar num relacionamento. Coisas que no passado aconteceu, hoje para mim isso passa tão distante, tão distante. Não penso em mulher nenhuma, em ficar com mulher nenhuma. Então eu disse para ele na maior sinceridade, cara, eu nunca pensei. Mas e eu disse para ele, eu até vou te dizer, se eu tivesse hoje um relacionamento, eu talvez, quem sabe, eu era até capaz de pensar, vou chamar mais alguém para essa transa. E por que eu digo isso para vocês? Quem acompanha um pouco aí das minhas histórias, eu trabalho como detetive e só casos de infidelidade. Para 100 casos de infidelidade, aparece um caso para localizar um carro, um caso para tirar foto de alguém que diz que tem um problema de saúde e não tem, ou que sofreu um acidente, está inválido e tem que ir lá provar que a pessoa não está inválida, tirar umas fotos, fazer vídeo e tal. Aparece casos assim raríssimos, esporádicos, 1, 2, 3 é muito.
enquanto aparece 100 casos de infidelidade. Tanto o homem traindo mulher, mulher traindo homem, isso é direto, direto. Toda semana eu estou correndo atrás de gente de infidelidade. E, correndo e achando. Eu tanto já gravei vídeo aí dizendo que hoje eu sou o maior desmanchador de casamentos com 20 anos de casado. Não sei porquê, todo mundo que eu descubro uma traição e depois eu fico sabendo, fulano ou a fulana desmanchou o casamento com 20 anos de casado. Não sei porquê, todo mundo tem 20 anos de casado. Eu até no vídeo que eu gravei isso, eu brinquei que é a mesma coisa como é com os travestis. Se tu perguntar para um travesti que tamanho é, ele vai te dizer 20. Não existe travesti com menos de 20. É o que rola, é o que falo. Tu nunca vai, se tu perguntar, ele vai dizer. A travesti ou o travesti vai te dizer 20. E os casamentos que eu desmancho, eu fiz uma associação aí com essa história dos travestis. Os casamentos nunca é 19, é nunca 17 anos de casado. É sempre, eu estava 20 anos casado e me separei pelas imagens que eu fiz, né? As traições que eu peguei e tal. Voltando um pouco. Então, assim, nesse contexto de tanta traição, cara, eu pego isso aí direto, isso aí é dia a dia. E eu já comentei em alguns vídeos aí, o casal mais feliz, casal de verdade, é um desses casais que eu saio aí. Tem um em específico que eu saio, que é o casal mais perfeito que eu conheço, cara. Perfeito, eles se amam, eles se curtem, eles estão sempre juntos, se falam aqui e ali no telefone e tal, passeiam juntos, saem juntos e tal, e me chamam para transar junto com eles. E é o casal mais perfeito, cara, é o casal mais perfeito. Tanto é assim, que eu nunca senti nada pela mulher dele. Eu nunca senti nada. Rola a tesão do sexo na hora de transar, mas fora aquilo ali, eu beijo ela, e eu até tenho uma coisa, eu deveria ter um concurso mundial de beijos, eu seria o número 1, o top, o hors concours. Eu me dava bem na história do beijo, sempre me dei bem. Tanto é que qualquer reação de uma mulher, quero, não quero, na hora que eu beijava, bom, agora eu quero. E eu beijo a mulher dele assim, cara. Eu beijo a mulher dele. Nas primeiras vezes eu ia meio assim, sabe? Beijo e tal, mas não conseguia respirar assim, que é aquela hora que falta o ar. Para quem não entende de beijo, falta o ar. Aquela hora de faltar o ar, eu não chegava naquela hora de faltar o ar. Mas hoje, nas últimas vezes, aí com a mulher dele, chega a faltar o ar, cara, aquilo falta o ar. E ela se envolve de uma maneira e tal. E depois ela conta tudo para ele, assim, como eu gostei da transa, do beijo, disso, daquilo. De tudo. E daí agora eu vou misturar com a história real. Toda essa história que eu fiz com a história real. Essa semana ele me chamou no telefone. E ele sempre me chama no telefone para conversar e tal. E as conversas é só sobre como vai ser a próxima transa. Como é que nós vamos se envolver e tal, tal. E daí ele me disse agora, na nossa última conversa, tu tem corda aí? Eu disse, corda, cara? Eu já pensei em me enforcar, mas... Me enforcar não, eu pensei já em me matar de várias formas,
Mas a forca para mim nunca parecia meio me matar. Olha os assuntos, olha os assuntos. Me matar enforcado sempre eu achei meio desagradável, sabe? Eu digo, cara, é mais fácil eu dar um tiro, uma coisa na cabeça e tal. Eu já pensei muito, nem conto para vocês como eu já pensei em morrer, em me matar. Tinha uma coisa com velocidade, eu sempre tive com carros, motos. E eu hoje, com 62 anos, eu vejo claramente o suicídio ali. Aquilo ali era o suicídio, não era... Claro, eu gostava da velocidade e tal, tinha prazer naquilo, mas tinha uma coisa de buscar algo mais naquilo, que aquilo era o suicídio. E isso eu só fui entender depois dos 50 anos e tal. Antes disso eu não entendia que aquilo era a minha busca pelo suicídio. Além de tudo que existia por trás, existia a busca do suicídio. Mas assim, então, contando para vocês, ele chegou e me disse assim... Eu disse que eu ia misturar bastante coisa nesse vídeo, né? Daí ele me disse, tu tem corda aí? Eu digo, olha, tenho, eu acho tem umas cordas que eu carrego na moto e tal, vivo amarrando coisa na moto, no carro e tal, não sei o quê. Eu tenho umas cordas. Daí eu disse, mas corda? Para que tu quer corda? Daí ele disse, não, é que agora, no próximo dia que a gente sair, ela quer ser amarrada. Ela quer ser amarrada. E daí depois disse de tudo que ele queria que eu fizesse com ela amarrada. Eu não vi o tal de 50 tons de cinza, eu não vi. Eu não peguei cinema desses últimos anos e tal, eu não peguei nada disso. Mas alguma coisa desses 50 tons de cinza não tinha, que era a base do negócio, era sexo, era envolvimento, eu não sei. Eu meio que ouvi falar, mas não acompanhei, não sei. Posso estar falando a maior bobagem aqui. Se quiser, comenta aí. Mas assim, ó, nos nossos aqui 50 tons de cinza, na realidade do prazer, então assim, ó, é algo nesse sentido que ela busca, ela quer, né? Comigo ela quer fazer as loucuras, coisa de filme, coisa de filme. Por isso que eu me lembrei dos 50 tons de cinza e sei lá quais outros. Aquele 9,5 semanas de amor, te lembra? Esse é do meu tempo, eu sou velho. 9,5 semanas de amor. Mickey Herc, como é que era o nome daquele cara? Mickey Herc? Ah, esqueci do nome do cara, já tem 40 anos isso. E a Kim Basinger. Pô, a Kim Basinger era uma coisinha, era lindinha a Kim Basinger. Mas esqueçamos a Kim Basinger. E daí mas é coisa de filme. Ela quer comigo essas coisas que a gente faz e sai, vai para motel e banhos e sabe, aquela coisa toda. Coisa de filme, cara, coisa de filme. E quando é que eu pensei que eu ia viver isso? E eu ia estar aqui na internet contando para todo mundo essas coisas que... Então, nós vamos voltar lá no início, quando eu disse para vocês das inteligências artificiais e dos pensamentos e do que as pessoas estão gravando e estão falando e isso e aquilo, que nada disso importa se isso está dentro de ti, do teu pensamento, do que tu é. Agora, esse vídeo que eu gravei aqui agora, não tem uma importância se isso não está fora do meu pensamento. Isso não está no meu dia a dia. Isso não foi os meus 50 e tal anos de vida. Não, isso é os meus últimos 3, 4 anos de vida, em que eu busquei prazer, larguei a velocidade. Eu dificilmente eu acelero um pouco, dificilmente. Faço algumas merdas no trânsito ainda, faço. Digo para eu próprio, cara, tu não faz mais isso, tu não é mais assim, mas existe algo até quase de DNA nessa bobagem que eu faço. Mas
o meu prazer hoje, então, é uma mulher diferente. Tem vídeos aí, queria pegar o contatinho de novo. Tipo assim, uma transa, eu faço aplicativos de moto e transas com passageiras. Já aconteceu mais de uma vez. Não só do vídeo esse que eu contei, queria pegar o contatinho de novo. Tá aí, tem uns 5, 6, 10 vídeos atrás. Mas tem outros vídeos que eu acho que eu contei também de outras mulheres que foram situações assim, do tá levando a passageira e nós acabarmos no motel, numa relação e tal. Que é uma vez só. Teve, agora eu me lembrei tava me lembrando de uma, mas agora eu me lembrei de outra, cara. Teve uma mulher que foi a coisa mais louca do mundo, cara. Eu peguei a mulher num bailão. Eu vou contar essa história rapidinho aqui. Eu peguei a mulher num bailão, era 1h30 da madrugada. Uma coroa assim, uma mulher de uns 40 e tantos, 50 anos de vida, sei lá. E a mulher disse assim, no aplicativo me chamam de moço. É a única hora que eu viro moço. E a mulher me disse assim, ô moço, o senhor não, né? Tu. Ô moço, tu me leva no hospital agora? E eu vi que ela já tinha tomado uns guaraná, sabe? Ela tinha tomado uns guaraná. E eu disse, levo, mas alguma coisa séria para te querer ir no hospital essa hora agora, né? Te levo, não tem problema. Olha que história maluca, cara. Não, é que a minha filha tá no hospital que vai nascer um neto. Vai nascer um neto agora. Eu digo, pô, legal, né? Uma história bacana. Tu vai lá no hospital porque a tua filha vai ganhar bebê e tal, teu neto e tal, não sei o quê. Mas daí a mulher disse assim, é que eu falei com o meu genro, vai ser lá pelas 6 da manhã, porque é parto normal, não sei o quê, vai ser lá pelas 6 da manhã. A gente podia ir para outro lugar antes de eu ir para o hospital. Assim, cara, assim. E eu tenho as sacadas das conversas e tal, né? Não passa batido. Dali para nós irmos para o motel foi 15 minutos, nós estávamos no motel. Histórias assim que eu tenho, sabe? Prazeres assim que eu comecei a buscar com mulheres que eu conheço, pode ser em qualquer situação, para ver se até as bobagens que eu já fiz na minha vida, que fiquem só nesse campo então. Sei lá, no campo do prazer sexual, de envolvimentos, assim. Coisas rápidas, sem envolvimento. E essa semana eu ainda estava pensando. E daí, voltando à história do casal, que ele conversou comigo no telefone, e me falou da história da corda, e que ela quer que eu amarre ela e tal, não sei o que e tal. Ele me falou tudo isso e tal. E ela quer que eu beije ela e tal. Coisas assim muito pessoais. É nesse sentido que eu quero dizer para vocês. Não é só chegar, pegar e transar. Não. Ela quer envolvimento muito pessoal. E eu tenho o maior respeito do mundo por eles. Maior respeito do mundo. Cara, eu não quero... Tipo assim, quando eu boto a mão nela, eu boto a mão nela, mas sabendo que não, a mulher é dele. Não é minha mulher, não é a mulher que eu cheguei, não é a mulher que eu vou conquistar, é a mulher do cara. O cara tá ali. Quer que eu pegue ela assim e tal. E eu essa semana ainda pensei, cara... Ainda bem que eu tenho hoje essa mentalidade que eu não quero mulher, eu não quero envolvimento, eu não quero saber de ninguém na minha vida. Para eu poder ter essa participação
de chegar lá, fazer tudo acontecer, beijar daquele jeito que eu beijo, de faltar o ar, da pessoa se envolver, da pessoa terminar aquilo e dizer, uau, sabe? Sempre aconteceu, mas que isso não me traga envolvimento nenhum e não estrague aquilo que hoje já é uma amizade, eu com esse casal. Depois que rola tudo e tal, quando vê, nós estamos três nos conversando, falando da vida, falando do... como se nada daquilo tivesse acontecido. Pensa bem hoje em dia, com tudo que está aí pelo ar das internets e das inteligências artificiais, consegue pensar diferente e contar uma história para ti próprio, uma história diferente, daí o teu pensamento ainda está evoluindo. Senão, tu é só uma máquina. Fui!